Ah, o cinema. Onde nós estaríamos sem ele? Bem, isso eu posso garantir que, pelo menos pra mim, eu estaria mais afundado em depressão do que eu já tô. Eu lembro que o primeiro grande contato que eu tive em como um filme é feito foi com o making of de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Naquele momento, quando eu era bem criança, eu me perguntei como pessoas comuns conseguiram criar um mundo tão único e fantástico assim. Um mundo que me encantou de uma maneira que até aquele momento eu nunca pensei que fosse possível. Bem, novamente eu fui encantado, mas de uma forma bem mais simples, de um filme muito mais simples, que foi Eu Matei Minha Mãe, do Xavier Dolan. Naquele momento eu soube, eu quero falar, estudar e fazer cinema. Bem, independente de como vocês encaram certos filmes, de como vocês veem certas obras, uma coisa eu posso afirmar: o cinema é uma arte e cada arte deve ser respeitada à sua própria maneira. Eu me encanto até hoje vendo grandes cineastas como Scorsese, Tarantino, Zack Snyder, Nolan, em como a arte deles consegue ser tão universal, branda e única ao mesmo tempo. Cada obra carrega um peso e um significado tão único e tão grande para as nossas vidas que a gente não consegue processar tudo de uma vez, e quando a gente finalmente processa, a gente já tá apaixonado. Eu lembro que quando eu assisti Eu Matei Minha Mãe, de Xavier Dolan, eu me perguntei: uma história tão simples conseguiu me encantar dessa forma. Como isso é possível? E aí eu vejo, quanto mais eu conhecia de Xavier Dolan, mais eu me encantava pelo cinema dele. E a mesma coisa aconteceu quando eu assisti Batman vs Superman no cinema. Um filme bem polêmico, por assim dizer, né? Mas esse filme me apresentou um modo de contar histórias completamente novo e completamente inesperado, na minha opinião. Um filme que, diferente de outros filmes de herói que eu costumava assistir, que eu costumo assistir, ele me fez voltar a ser aquela criança que, assim que terminava de assistir um episódio de Liga da Justiça ou de Power Rangers, queria brincar com os amigos imitando aqueles golpes. Esse filme ele me teletransportou novamente para uma página de quadrinhos, e por isso ele é o meu filme de herói favorito, e os outros filmes do Snyder também estão muito alto no meu patamar de cinema. O Nolan, por outro lado, da mesma forma que eu considero ele um cineasta excelente, eu considero ele um cineasta sem emoção. Histórias apáticas como Dunkirk e Tenet e Inception. No entanto, a sua arte me moldou também de uma forma que me deixou mais aberto a certas coisas. As cenas de ação em Inception me mostraram como um cinema de ação poderia ser excitante para mim. Na época, a minha maior referência a cinema de ação eram os filmes de brucutus, do Stallone e Schwarzenegger e Van Damme. Obras que, sinceramente, eu não gostava na época e hoje eu amo. Os animes também moldaram grande parte do meu ser. O primeiro anime que eu assisti, que eu tenho lembrança de ter assistido, foi Yu-Gi-Oh! Na época, Yu-Gi-Oh! Me marcou de uma forma incrível. Aí eu assisti Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Digimon, Pokémon, entre outras obras que passavam na TV. Eu me reencontrei com os animes praticamente no meio da minha adolescência. Na época, antes disso, eu só estava assistindo Naruto. E vendo novas obras como Angel Beats, como Another,
conhecendo estúdios como o Ufotable, como o Estúdio Mapa, como o Ghibli. Claro que, dentre esse período, o Estúdio Ghibli sempre esteve presente na minha vida. Castelo Animado e A Viagem de Chihiro foram os filmes que mais me marcaram em toda a minha vida. Eu lembro que eu tinha Animax e na época eu não conseguia diferenciar anime de desenho animado. Eu simplesmente gostava e tava bom assim. Eu fui conhecer o conceito de anime ainda na minha adolescência, no final da minha infância. A partir daí, eu vi essas animações japonesas com outros olhos. O cinema é uma arte universal, independente se você vê em casa, em uma sessão na TV, uma sessão mesmo em uma sala de cinema. São histórias que nos encantam, histórias que nos transportam para novos mundos, histórias que nos fazem enxergar em novas pessoas. Eu lembro que quando eu assisti ao Retorno do Rei, eu pensei, meus amigos foram embora, mas eu ganhei outros com os filmes que eu assisti, que eu ia assistindo com o passar do tempo. O cinema para mim é algo insubstituível na minha vida. E eu quero sempre estar perto dessa arte. Olá, meu nome é Jonataro, esse é meu canal. Por favor, se inscreva. Eu não tô pedindo muito, só para vocês se inscreverem, que em breve eu estarei postando mais vídeos sobre animes, sobre cinema, sobre diretores, sobre atores, sobre filmes específicos, sobre obras que me marcaram e obras que irão me marcar. Enfim, se inscrevam, que isso me ajuda muito. Me sigam nas redes sociais, que estão aí na descrição. E escutem meu podcast, o Nutella Quente, um podcast completamente de humor e cinema também. E eu espero que vocês curtem. É isso. Até a próxima, gente.